Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Espiritismo é trabalho e obra de restauração do cristianismo a favor do mundo. Todos sabemos que as fontes basilares da doutrina espírita permanecem inesgotáveis em alertamentos, informações, ensino e lições onde a mensagem de Jesus seja expressa em espírito e verdade. Fique agora com mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal. Olá, boa noite, amigos e amigas da Rádio Fraternal. Sejam todos bem-vindos. E como disse aí na vinheta inicial, estamos no mês espírita. O que é um mês espírita? É um mês de reflexões que devemos fazer acerca de todos os ensinamentos que o Cristo nos deixou. E hoje não vai ser diferente. Também faremos aqui hoje uma reflexão do seguinte assunto que vai ao ar hoje. O capítulo é o 12, o assunto: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. E o item 9, nós vamos falar sobre a vingança, tá bom? Então a gente aqui vai falar sobre esse tema e o que Jesus nos fala a respeito disso tudo, tá bem? A gente agradece a participação de vocês e toda quarta-feira a gente pede para vocês, compartilhem os nossos recados, a nossa programação, dividam com as famílias através aí do YouTube, passa o nosso site, .net.br aí da Rádio Fraternal, dividam tudo aquilo que a gente está falando hoje aqui na rádio, mas tem uma programação imensa para que vocês possam realmente aí curtir, compartilhar, deixa o like, é muito importante que isso vá ao ar, que outras pessoas também tenham acesso a essas informações, Porque são coisas boas, são coisas para a nossa vida, para a nossa alma, para o nosso coração e para o nosso viver no nosso dia a dia, tá bem? Então a gente pede que vocês contribuam nessa questão aí de compartilhamento, tá bom? Eu adiantei o assunto para vocês, que é amai os vossos inimigos, que é o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 9, a vingança. Quem vai repartir aqui a mesa, que vai falar com a gente a respeito, vai ser a Márcia. Olá. E o Ricardo, que vai também estar aqui. A gente vai bater um papo aqui, E vocês são as pessoas mais importantes, porque nós podemos dividir tudo isso com vocês. Qual é a opinião de vocês a respeito? Vocês pensam diferente? Pensam iguais? As ideias não são as mesmas? Perfeito, A doutrina sempre respeita tudo isso. Talvez uma outra visão de vocês faça a gente também ter uma outra visão, mas tudo com base no Evangelho de Jesus, tá bem? Então a gente vai dar início ao Evangelho desta quarta com a prece inicial que a Márcia vai fazer. Tá bom, Márcia? Ótimo. Bom, então nós vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a toda a legião do Evangelho, acalmando o nosso coração, nos ligando a eles em primeiro lugar, agradecendo por mais esse momento, agradecendo por mais essa oportunidade, pedindo para que eles nos inspirem, para que eles nos abasteçam de energia, para que a gente possa fazer um Evangelho abençoado. Que esse Evangelho entre na casa, entre em todos os lugares onde ele puder estar presente, levando paz, levando amor, levando as palavras que cada pessoa que esteja ligada nesse momento precise e deseja ouvir. Que possamos fazer um Evangelho em que todos os lugares conectados possam receber as bênçãos e as graças necessárias que cada um precise nesse momento. Pedimos a Deus que nos abençoe enormemente. Infinito e eterno Espírito do bem, dai-nos novas forças para que possamos corrigir e destruir os nossos defeitos. Dai-nos o melhor espírito de benevolência e de amor para com todos os nossos semelhantes. Dai-nos o caminho, o meio pelo qual possamos obter a paz, a saúde e uma felicidade mais firme e perdurável. Dai-nos finalmente uma fé perfeita nas leis da vida eterna. Que assim seja. Graças a Deus. E eu já vou pedir para a Márcia fazer a leitura. Sim. Pode ser, Márcia? Sim. Então vamos lá. A Vingança. Jules Olivier, Paris, 1862. A vingança é um dos últimos resíduos dos costumes bárbaros
que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, como o duelo, um dos derradeiros vestígios daqueles costumes selvagens em que se debatia a humanidade no começo da era cristã. Por isso, a vingança é um índice seguro do atraso dos homens, que a ela se entregam, e dos espíritos que ainda podem inspirá-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento jamais deve fazer vibrar o coração de quem quer que se diga e se afirme espírita. Vingar-se é ainda, vós o sabeis, de tal maneira contrário a este preceito de Cristo. Perdoai aos vossos inimigos, que aquele que se recusa a perdoar não somente não é espírita, como também não é cristão. Pois é. Ricardo, Márcia, esse tema, eu vou numa pergunta aqui da pergunta 887, que é do Livro dos Espíritos, que tem tudo a ver com esse tema, tá bom? Bem rapidinho, né? A pergunta 887 diz assim: Jesus ensinou ainda, amai aos vossos inimigos. Ora, um amor pelos nossos inimigos não é contrário às nossas tendências naturais, e a inimizade não provém de uma falta de simpatia entre os espíritos? E olha o que respondeu os espíritos a respeito dessa pergunta. Sem dúvida, não se pode ter para com os inimigos um amor terno e apaixonado. E não foi isso que ele quis dizer. Amar aos inimigos é perdoá-los e pagar-lhes o mal com o bem. É assim que nos tornamos superiores, pela vingança nos colocamos abaixo deles. E aqui está dizendo no texto, né, que essa questão da vingança, Ricardo e Márcia, e vocês aí que estão nos vendo e ouvindo, ela é uma coisa do homem, quando ele fala do homem é da gente, né, é da mulher, é da criança, enfim. Mas também é do espírito, que contribui muito com essa sua ideia de vingança. Então a gente está acompanhado, né, de espíritos que torcem para que você tenha sentimentos baixos. O Evangelho ele está falando da vingança, mas a gente sabe que existem outros sentimentos menos nobres, né? Sim. A ira, a raiva, o ódio, a cobiça, os 7 pecados capitais, que estão ali na mesma faixa vibratória, né? E aqui vem esclarecendo então exatamente que a gente deve perdoar o nosso inimigo e sempre ter uma prece junto dele. Isso acontece na realidade? Com o seu inimigo, Márcia? É assim, olha, esse é o ponto de vista da Márcia, claro. Tá? A vingança é um ato... Eu não vou dizer a vingança, vamos aquilo que você acabou de colocar, que eu acho que vai expressar melhor a minha visão disso. O ódio, por exemplo. Quando você tem um inimigo, quando alguém te faz alguma coisa que te magoa, te machuca, te deixa com raiva, te transforma numa ira, alguma coisa. Eu acho que nós humanos, quando estamos aqui ainda, infelizmente, a gente estamos caminhando, mas ainda não temos essa capacidade de amar a essa pessoa como realmente Jesus nos pede. Ainda não conseguimos trazer dentro de nós esse sentimento de amor tão grande. Mas eu acredito o seguinte, quando a pessoa te magoa, ela te fez alguma coisa, quando você não devolve a ela esse sentimento de ódio, esse sentimento de raiva, sim, quando você simplesmente coloca aquela pessoa num canto e deixa ela ali, segue a sua vida, mas sem devolver esses sentimentos de raiva para ela, eu acho que já é uma forma de você perdoar. É uma forma de você não transmitir a ela e a você mesmo, porque a gente sabe que os sentimentos são os dois lados. Aquilo que eu te desejo é aquilo que eu também vou receber. Então, se você consegue acalmar isso dentro de você e deixar aquela pessoa seguir o caminho dela sossegado, sem você lançar esses sentimentos ruins a ela, eu acho que já é uma boa coisa que a gente possa fazer hoje. E se você, no momento, porque a raiva é uma coisa explosiva, traz muita coisa ruim. Se a gente deixa passar um momento, a gente começa a perceber que tudo aquilo de sentimento ruim que eu estava sentindo
ele acalma também, né? Sim. Passado um tempo, você já consegue pensar naquela pessoa não com tanta raiva, não com tanto ódio, não desejando tanta coisa ruim. Você começa a ver uma outra situação e quem sabe no dia você não consegue realmente fazer uma prece de bem para ela. Você não precisa, como dizer, trazê-la para perto de você, abraçar, beijar como se fosse o seu melhor amigo. Não desejar mal para ela já é uma coisa muito grande, muito boa para os dois. Sim. E eu acho que isso é uma coisa que está ao nosso alcance. Isso sim a gente consegue fazer em qualquer momento. É só a gente se acalmar e raciocinar como um cristão. Muito bem. Ô, Ricardo, eu ia te fazer uma pergunta, mas eu vou deixar você seguir. Não, fique à vontade, não tem no problema. texto. A gente costuma aqui fazer algumas perguntas. Caso eu não saiba respondê-la, eu falarei, serei sincero. Ricardo, não, em cima do que a Márcia comentou, o que você dá, você recebe. É possível dar amor a um inimigo, mesmo sabendo que você vai receber amor? Jesus, em nenhum momento, ele distingue a ninguém, porque ele sempre nos coloca que todos nós somos irmãos. Então, e que se nós estamos todos no mesmo nível de irmandade, então o inimigo de hoje pode ser o seu amigo de amanhã ou vice-versa. Então, pode sim, é possível que você possa amar o seu inimigo. A gente sempre foi buscando aquilo que a Márcia colocou. Tudo é uma questão de fases que nós estamos vivendo. Se o Evangelho a todo instante nos mostra que nós estamos num planeta de expiações e provas, e que através dos ensinamentos, através dessa constante busca em nos melhorar, sim, na nossa reforma, sim, nós queremos passar para um outro mundo, um mundo de regeneração, é lógico que nós temos que nos livrar de todo esse sentimento contrário ao amor, que é aquilo que o Cristo sempre pregou. Sim. Então, dentro daquilo que você colocou, o fato de você muitas vezes deixar de ou ignorar, não no sentido de menosprezar, mas você ignorar uma situação negativa, significa que você está colocando um ponto final no momento que não foi intencional muitas das vezes. Sim. Aliás, raras são as vezes, ou nós podemos dizer que a maioria das vezes as coisas acontecem não por vontade, não por planejar, mas acontece no nosso dia a dia, por um destemperamento momentâneo nosso, né? Uma ira momentânea que muitas vezes, quando você colocou que a gente repensa, a gente tem a oportunidade de nos corrigir. Sim. Só que se houver a contrapartida daquele ao qual nós ferimos ou que nós ofendemos, de alguma maneira nós magoamos, se torna um processo mais difícil. Então, como você disse, se nós partimos de nós, essa questão de você não dar importância para determinadas situações, com certeza nós estamos nesse processo, que é o nosso processo de passagem por um mundo melhor. De acalmar. E isso depende de cada um. A evolução é individual. É lógico que com o conjunto todo evoluindo, é lógico que o planeta, é lógico que ele evolui junto. Mas nós temos, e o Cristo nos mostra em seus ensinamentos, que cada um deve buscar por si só. Então nós temos que buscar essa condição de nos modificar, ou de modificar os nossos pensamentos e as nossas atitudes. A partir desse momento, é lógico que não haverá mais vingança, não haverá mais a raiva, não haverá mais a ira, entendeu? A inveja, o orgulho tende-se a se minorizar. Então, é lógico, isso tudo é um processo. Então, dentro desse processo, é possível amar nossos inimigos? Depende do momento que você está. Como ela disse, a partir do momento que você não retruca uma ofensa, uma vingança, sim, automaticamente, não é que você está amando aquela pessoa que te ofendeu, mas você não está dando importância.
Você não está transformando aquele momento, ou você não está criando um inimigo. Exatamente. E em não você criando um inimigo, é como se você estivesse simplesmente não desejando mal a ele. Eu acho que o processo seria mais ou menos isso. É interessante essa colocação, né? Tem uma oração, Márcia Ricardo, que ela diz assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitar as coisas que não podemos modificar, coragem para modificar aquelas que podemos e sabedoria para destruir umas às outras. Sim. Se o teu inimigo não quer te perdoar, tudo bem? Mas você perdoou ele. Tudo bem. Perfeito? Sim. Você perdoou, mas ele não te perdoou. Você não pode modificar, mas você fez a sua parte. Sim. É mais ou menos isso? Exatamente. Eu nem vejo essa questão do perdão, o termo perdoar e o termo se vingar, ele é muito pesado e foi muito utilizado lá no passado, quando que existia a ação. Tá? A ação era mais brusca, ela era mais agressiva, ela tinha outras consequências do que tem hoje. Hoje existem vinganças morais, existem outras posições, entendeu? Então eu não preciso perdoar aquela pessoa que me ofende, eu só preciso não dar a importância para aquilo que está ocorrendo. Então eu não vou ter que perdoar a partir do momento que aquilo não me afeta. Sim. E se ele não me afeta, eu não tenho inimigos. Então eu não tenho motivo para perdoar ninguém. Vida que segue. A vida segue. Segue para ele, segue para mim exatamente. também. Isso, acho que é Ficar importante, remoendo né? aquilo que a Isso. pessoa fez, entendeu? Claro. Ficar debatendo a todo instante. Me magoou, me fez isso, me fez aquilo, me feriu nisso, ou não fez isso que eu precisava. São sentimentos assim tão pequenos e acaba prejudicando muito mais a quem está Sim. pensando do que a própria pessoa a quem você está se referindo. Então, deixa aquela pessoa ali, deixa aquele momento. Deixa na cantinha ali. Deixa quieto, entendeu? Se você puder, não digo nem na hora, mas se um dia que o seu coração sentir fazer uma prece ou alguma coisa, faça. Vai ser a melhor coisa que você está fazendo por si. Não é nem pelo outro, porque na realidade essa ação volta muito mais para si mesmo do que pelo outro. Né? E vocês, o que acharam de toda essa nossa conversa? Fiquem à vontade para vocês fazerem os comentários aí na rádio, né, através aí das redes sociais. É um assunto muito bacana, né? É um assunto que a gente aqui poderia ficar explorando, né? Porque ele é importante para a atualidade, né? A gente poderia ficar explorando esse assunto e tantos outros assuntos aqui na Rádio Fraternal, tá? Mas o nosso tempo é curtinho e a gente precisa encerrar o evangelho de hoje e a gente vai pedir para o Ricardo fazer as considerações, a oração e as vibrações finais. Então vamos aproveitar este momento, este clima que se faz. Aproveitar toda essa calma, todas essas vibrações, toda essa energia que se criou através da presença de nossos queridos irmãos, companheiros espirituais, nossa amada querida equipe do Evangelho. E toda esta luz que foi derramada por Jesus sobre o nosso lar, sobre todos nós, sobre todo este ambiente onde nos encontramos. E vamos agradecer. Agradecer a Deus, nosso Pai, a oportunidade da vida. Agradecer por esta encarnação. Agradecer por todos os momentos difíceis, pois é através deles que buscamos forças para nos reerguer, para nos corrigir, para corrigir nossas atitudes, nossos pensamentos, para nos redirecionar no caminho que Jesus nos mostra. Obrigado, Pai. Obrigado, Jesus, Mestre querido, por tuas mãos sempre estendidas, nos momentos que mais necessitamos. Que a tua luz, Jesus, permaneça em nós e permaneça
em nosso lar, e todos que por aqui passarem possam, Senhor, se envolver nesta luz, dando-lhes calma, equilíbrio, bom senso, amor. Que a tua paz seja conosco, Jesus, agora e por todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus. Ok. Obrigado pela companhia de vocês. Não esqueçam que estamos no mês espírita. Participem aí da sua casa espírita, do seu centro, dos trabalhos. É um mês muito legal, um mês muito bonito de tantos assuntos relativos à doutrina, relativo aos evangelhos, relativo aos ensinamentos do Cristo. Obrigado novamente pela sua companhia. Compartilhem os nossos conteúdos aí pelas redes sociais e fiquem na paz de Deus e de Jesus. Boa noite. Acabamos de apresentar mais um Evangelho no Lar da Rádio e TV Fraternal, que é transmitido todas as quartas-feiras às 20 horas. Acompanhe por nossa página em fraternal.net.br e também pelo YouTube, Facebook e Instagram.